Eu ainda não desisti de registrar as minhas primeiras impressões de leitura deste romance aqui, 62 Modelo para Armar, do Julio Cortázar, que é o livro que eu escolhi para abrir o meu projeto Cortázar 24, em comemoração antecipada dos 110 anos de nascimento do autor, que vai ser em 2024, né, daqui a 2 anos. Este romance ele é publicado 5 anos depois de O Jogo da Amarelinha, que é a obra mais famosa, né, e talvez a mais querida do Cortázar, e ele tem uma ligação direta com ela. O número 62 do título não é aleatório, não é só uma brincadeira e nem algo que vai ser explicado só no romance em si, né? Se é que vai. Ele é, na verdade, uma referência ao capítulo 62 de Amarelinha, que é um capítulo bastante peculiar, aliás, e que termina com alguns questionamentos acerca da escrita literária, né? E mais especificamente da escrita do romance. Se eu bem me lembro, algumas coisas do tipo o uso do espaço, da geografia no texto, a noção de causalidade na narrativa, né? E, de fato, fica evidente desde o começo que, neste romance aqui, o Julio vai tentar concretizar o que para ele era, na época, pelo menos, né? Um ideal de romance, o romance o mais subversivo possível dentro do gênero, mais do que tinha sido O Jogo da Amarelinha na época da sua publicação, por exemplo. Por causa disso, não é um livro fácil, não é um texto fácil, pelo menos não neste comecinho. Eu li até agora aproximadamente 1/4 do livro, porque a minha ideia é ler durante o mês todo, o mês de setembro, e eu confesso que no primeiro terço, eu acho, dessas 60 páginas mais ou menos iniciais, eu penei bastante. Mesmo sendo uma grande fã, uma grande entusiasta da obra do Cortázar, mesmo já tendo alguma familiaridade com ela, né? Não foi nada fácil, eu precisei me lembrar do meu objetivo, me lembrar da minha relação com esse autor, também me lembrar do que eu tinha lido, né? Ou ouvido falar sobre a posição desse romance dentro da obra dele, para me motivar a continuar lendo, porque de fato diferente do que a gente está acostumado a ver, né, de modo geral, na média da obra do Cortázar, dos textos do Cortázar. Não é uma continuação de O Jogo da Amarelinha, então quem pegar esse livro esperando isso vai se frustrar. Não é uma espécie de Jogo da Amarelinha 2, pelo menos não me parece ser até o momento. E, enfim, e ele começa com uma personagem que se chama Juan, que eu acredito que seja o protagonista do romance, num restaurante em Paris na noite de Natal. Então a situação inicial, ela descrita dessa forma, ela é até quase banal, né? Mas o que acontece é o seguinte: a partir de elementos pequenos ali, detalhes desse ambiente, a personagem vai dar início a várias reflexões, né? E nada simples. E a gente tem acesso, né, à cabeça dessa personagem por meio do narrador, claro, né? Que é um narrador inicialmente em primeira pessoa, que a gente chamaria de primeira pessoa, e que vai transitar para uma terceira pessoa e vice-versa, né, ao longo do texto. Essa não é uma técnica particularmente inovadora, né, já tinha sido feita antes do Cortázar, imagino que por vários escritores, mas o que a gente tem aqui de particular, né, dentro disso, é a existência de uma espécie de personagem que eu não sei nem como, um elemento, digamos assim, que eu não sei nem como denominar, porque é uma personagem e não é, né? É uma função, digamos aí, dentro do texto, que é o que eles chamam de paredro. É uma palavra que eu não conhecia nem no espanhol, nem no português, eu nem sabia se existia em português, e que, se eu não me engano, pode ser definida como uma espécie de representante. Então eu entendi como quase um avatar, né? E é uma função nesse texto, não é uma função fixa, aliás. Qualquer uma das outras das personagens pode ser paredro de qualquer outra, em diferentes momentos. Pelo menos é o que entendi da explicação, né, dada no texto. Então, e esse paredro vai assumir o papel de narrador em alguns momentos do texto.
Essa transição ela é feita de forma bastante sutil, quase imperceptível se a gente não está prestando atenção aos detalhes, né, do texto, enfim. Que mais que a gente tem de particular aqui? Tem um espaço que se chama A Cidade, simplesmente A Cidade, que não é uma cidade geográfica, nem para a gente, leitor, nem para eles, né, personagens aqui do texto. Ela é uma cidade, ela é realmente um espaço fantástico, mas existe sim, para eles é um espaço real, né, que eles podem acessar independentemente de onde eles estejam. Eles podem se ver, de repente, dentro dessa cidade, estando em qualquer cidade física, né, geográfica da narrativa. Enfim, então é um elemento bastante fantástico aí. Que mais? A abertura do texto, né? O texto ele se abre com uma frase que é a seguinte: eu queria um castelo sangrento, dissera o comensal gordo. Aliás, essa aqui é a versão que eu tenho em português da civilização brasileira, né? E essa frase de abertura, ela me parece bastante curiosa, né? Porque para quem tem alguma familiaridade com o movimento surrealista na literatura, ela soa quase como o que eles chamavam de cadáver esquisito, que era uma composição, uma técnica de composição, né? Pictórica, de desenhos, né? E verbal, de poemas. Algo bastante lúdico, quase nonsense aí, né? Que brincava com o acaso, né? Enfim, não se trata disso aqui. Ela é uma frase que vai ser explicada logo no início do texto, inclusive, mas que toma aí, né, uma aura diferente por conta do Juan, da personagem que escuta, né, isso dentro desse restaurante. Enfim, ele não foi um texto fácil para mim, de leitura fácil. No primeiro terço eu demorei a engatar a leitura, demorei a comprar, inclusive, a ideia desse romance, me perguntei se seria um texto de fato para mim, mas agora, ao final desse primeiro quarto, né, do romance, sim, quero continuar lendo. Mas, para eu chegar nesse ponto, eu precisei alcançar momentos da narrativa que me soavam um pouco mais líricos, mais poéticos, né? Por exemplo, quando o Juan fala mais diretamente de uma personagem feminina que se chama Helene, pela qual ele aparentemente é apaixonado, né? E também, a partir desse ponto, momentos da narrativa em que outras personagens são o foco, né? Enfim, a gente tem aí se desenhando também uma espécie de triângulo amoroso, que não é bem um triângulo porque é frustrado, e que é mais do que um triângulo porque são mais do que 3 personagens somente, né, que se envolvem aí. Há alguns paralelos possíveis, entre aspas, entre O Jogo da Amarelinha e 62, sim, tá? É um romance do Cortázar, né? E eu diria que, por exemplo, o Juan é bastante parecido com o Horácio, protagonista do Jogo da Amarelinha, em alguns aspectos. Essas reflexões dele nos remetem, inclusive, a discussões do Clube da Serpente no Amarelinha. Existe um grupo de amigos aqui, como era o clube, né, no Amarelinha. Algumas personagens femininas importantes já foram mencionadas também no texto, como era a Maga, né, no início do Amarelinha. Que mais? Paris é o lugar inicial dessa narrativa e era o lugar inicial também da outra. Enfim, inúmeros aspectos aí que sim, né, podem ser uma espécie de reflexo ou eco, né, uns dos outros. A gente tinha também no Jogo da Amarelinha um triângulo, né, 2 triângulos, na verdade, né, Horácio, Maga e Gregorovius num primeiro momento.
Horácio, Thalita e Traveller num segundo momento, né? E a gente tem também uma espécie de relação de duplo, né, entre o Horácio e o Traveller em Amarelinha, que me parece que começa a ser esboçada entre Juan e Marrast, né, duas personagens masculinas desse triângulo, não triângulo, digamos. Então, claro, existem, como eu coloquei, alguns ecos, né, aí entre os dois textos, mas são, sim, duas obras separadas, né? Então, a minha recomendação é que se alguém, como eu, vem de uma leitura do Jogo da Amarelinha e vem para cá, para o 62, não espere encontrar exatamente o mesmo tipo de romance, né, nesse livro aqui, mas, e que a gente dê tempo a ele, né, dê tempo. A gente precisa, de fato, ultrapassar uma barreira, né, uma resistência na nossa leitura, nas nossas expectativas com relação ao texto, né, que aí vai, acredito, variar de leitor para leitor. Para mim, foi aí a partir ao final desse primeiro terço, né, como eu já mencionei. Primeiro terço do primeiro quarto do romance. Mas vale a pena insistir. É o que eu posso dizer até o momento. E fica de novo, né, o convite para quem quiser se juntar a esse projeto